Companheiros, bem-vindos ao canal. Hoje temos mais uma vez o apoio da Varun e temos esta M27-1. Venha ao genérico e a seguir seguimos para test ride. E vamos começar já este test ride por testarmos a potência e o torque deste motor. Portanto, a fábrica diz-nos que tem 250 watts e 55 Nm de força, não é? De torque, ok? Eu vou subir os 250 watts, pá, deve ser a potência nominal, porque ela vai com 859 de pico, ok? 859 de pico. Eu levo tudo metido, a mudança mais alta de todas, ou seja, isto tem 21 velocidades e eu vou em 21ª, ok? E ela vai aqui a subir, que é uma maravilha, pá, uma força incrível, isto sobe tudo. E agora vou dar aqui a voltinha, que é para descer, para vocês verem a velocidade que isto atinge, ok? Ela está limitada a 25 km/h de assistência, mas esta é a velocidade em que ela desce, ok, companheiros? Sem assistência, ou seja, a assistência deixou de assistir aos 25 km. Olha para isto a rolar, olha para isto a rolar. Pá, isto rola mesmo muito, mas muito bem, muito bem. E vamos lá testar os modos de assistência e vamos ver até que velocidade é que cada um deles assiste. Ora, exatamente, modo de assistência 1, vamos quase parar, para eu perceber. Pá, bom torque, bom torque. Ok, 15 km/h. Vamos ao modo 2, 19.9. Modo 3, vamos lá dar-lhe 24.9. Ok. Pá, mas esta máquina rola realmente muito bem, mesmo passando os 25 da assistência. Deixa eu subir aqui a ponte e vamos já testar a transmissão, ok? Vou tirar aqui tudo o que é assistência, zero, está aqui no zero e vamos lá começar a rolar. Portanto, eu agora vou com tudo metido, vamos aqui para uma velocidade mais aceitável, vai no 3 e aqui em cima na velocidade 5. Ora, vamos lá começar a pedalar. Epá, não levo assistência absolutamente nenhuma e vou aqui a pedalar na boa. Ora, se eu lhe tirasse aqui para um prato mais pequeno, este aqui do meio, pá, impecável. Olha para isto, estou a reduzir cada vez mais, impec, tirar para o prato pequenino. Pá, é com uma facilidade incrível, portanto, até podem andar sem bateria, pá, e vão perfeitamente como uma bicicleta normal. Ora, vou dar aqui a voltinha, que é para experimentarmos a ver se as mudanças estão todas certinhas. Portanto, está no prato pequenino, vamos passar para o do meio. Este é mais difícil de acertar, mas passou bem, certinho, porque isto aqui é um bocado à zona. Vamos meter tudo, pá, impecável, para baixo agora, impec, tirar tudo, impecável, de fábrica. Vamos meter tudo para cima, está tudo certinho. Agora, vamos começar já aqui numa 7ª, portanto está tudo metido, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª, tudo certo. Agora para cima, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, tudo afinado de fábrica, ok, companheiros? E vamos lá à primeira paragem do dia, companheiros. Como já se aperceberam, a transmissão, pá, muito bem afinada de fábrica. Os comandos são os comandos manuais da Shimano, sendo que temos 3 pratos aqui à frente e uma cassete com 7 velocidades aqui atrás, Shimano Tourney TZ. Aquilo que eu também tenho para vos referir é que os pneus estão mais uma vez a cargo da Shaoyang, que são os pneus mistos, até agora portaram-se lindamente e são os 27,5 por 1,95. E enquanto vocês veem o unboxing e a montagem, sim, porque eu já vi, vou ali curtir mais um bocadinho, até já. É mesmo muito rápido.
Como perceberam, não montei os guarda-lama, não montei o throttle e ainda não montei, mas vou montar o porta-smartphone. E já sabem que na descrição do vídeo está o link e o código de desconto. Isto tem muito bom aspecto, meu. Tem muito bom aspecto esta merda. E tal como eu prometi, unboxing e montagem muito, mas muito rápidos, ok? Não montei o guarda-lama traseiro, não montei o guarda-lama dianteiro, porque de facto dão muito jeito, ok? Epá, isso estamos todos de acordo, salpicos da água, lama por aí fora, epá, mas esteticamente para mim, nesta bike que é lindíssima, não ficam bem. Eu aqui optei um bocado pelo meu gosto, em vez do sentido prático de me proteger da lama e dos pingos da água. Também não montei o throttle, ou o acelerador, é como quiserem chamar, pá, porque não vi necessidade, isto é uma e-bike, e não me apeteceu desta vez montar o throttle. Como vocês sabem, aquilo só pode funcionar até aos 6 km/h na via pública, portanto uma assistência ou empurrão. Tudo o que for para mais do que isso já não está dentro da lei, exceto em terrenos particulares. Portanto, vocês quiserem, por exemplo, para andar em terrenos particulares, para andar a acelerar, tipo mota, tranquilo, montam, está lá na caixa, tem aqui um cabo, é só ligar a este, tem aqui a tampinha, muito fácil, é um instante. E agora, siga para teste de travagem, que é uma pressa. Ok, companheiros, vamos lá ver como é que ela trava. Siga! Ora, e vamos primeiro ao travão de trás, que é aqui deste lado, bora lá. Grande a travagem, companheiros, grande a travagem. Pá, esta máquina tem 14 km e 500 metros, portanto as pastilhas ainda não acamaram e isto já trava desta maneira, ok? Pá, sendo que são travões mecânicos com discos de 160 mm. Nesta bike, pá, pelo menos o de trás, vamos lá ver se o da frente não me desilude. Siga! Ora, vamos lá ao da frente, que é aqui deste lado, vou doseá-lo um bocadinho. Epá, olha para isto, levantou logo a traseira, incrível. Pá, discos de 160 mm, travões mecânicos, ok, companheiros? Impressionado. E vamos lá aos dois ao mesmo tempo, a ver se a gente não bate ali no palanque. Epá, bem, isto trava que é um espetáculo, até cá fiquei atrás. Ora, epá, não esquecer que estes 23 kg que ela pesa, portanto, pouco relativamente a muitas bikes elétricas, contribuem também para a eficácia destes travões. Se tirarem então a bateria, epá, não sei quanto é que ela pesa, mas 3 kg deve pesar de certeza. Portanto ficam com 20 kg e, como já se aperceberam, ela pedala-se muito bem, sem assistência, ok? Aguenta cargas até aos 150 kg. É importante referir isso também, pá, porque normalmente é 120. Siga para a festa. E vamos então perceber como é que funciona aqui a suspensão, só dar aqui uma checada, aqui neste empedrado que não é muito sinuoso, mas pelo menos para simularmos aqui um bocado do percurso citadino em que há empedrado. Safa-se perfeitamente. Como sabem, ela não tem amortecedor atrás, tem suspensão hidráulica à frente, não regulável, ok, companheiros? Mas é o que é. Mas safa-se bem nestes percursos citadinos. Vamos entrar aqui num bocado de terra para perceber como é que ela se safa na terra, sendo que não me parece que se vá safar mal. Vamos lá ver. Olha, isto aguenta-se bem, não é? E o selino é muito fofinho, mas rola bem. Depois vemos no off-road à séria. Ora, e vamos lá para aquela paragem que antecede o teste de iluminação. Olha para este barulhinho, isto é, os discos completamente molhados, portanto vai fazer aquela chiadeira da travagem, porque está tudo molhadinho. Teste de iluminação, muito, mas muito rápido, vamos ver como é que funcionam as luzes aqui desta menina. Siga! E vamos lá ao teste de iluminação, mas primeiro vou-vos mostrar aqui o display. Um display que, embora a preto e branco, tem tudo, inclusive conectividade, e vê-se muito, mas muito bem durante o dia. Aqui é o sinal das luzes, em como está a luz acesa, eu clico aqui uma vez, desligou, clico aqui outra vez, já veem que tem novamente o símbolo da luz. Aqui é o nível da bateria, portanto em percentagem,
aqui a velocidade instantânea, neste caso estamos parados, está a 0. Aqui são os níveis de assistência, está em assistência 3, 2, 1 ou 0, ok? Já sabem que este símbolozinho aqui é o símbolo da assistência ao empurrão. Eu ficaria a carregar aqui no sinal de menos durante algum tempo e ela ajuda-me a empurrar, são cerca de 6 km/h. Neste momento aqui embaixo temos a trip, 55 km/8, ok? Se eu carregar novamente, aqui é a velocidade máxima que demos durante esta trip, 51,1 km, foi a descer, sempre a abrir. Esta é a velocidade média a que se andou, 17,3 km. Se eu carregar novamente, aqui fica a velocidade instantânea, mas aqui já mudamos para odômetro, que neste caso está igual à trip, porque estavam as duas a 0 quando se começou a andar com esta bike. Carregando novamente é o tempo desta trip, 193 minutos. Carregando novamente é a potência que está na altura a bombar-se ali no motor, com a roda a rolar, e que às vezes tem potências, picos de potência de 800 e tal watts. Portanto, é uma máquina que tem um motor de 250 watts, mas com picos altíssimos. Carrego novamente e temos novamente a trip. E não posso esquecer de mostrar aqui esta saída USB-A para carregarmos o smartphone, por exemplo. Portanto, temos aqui o porta-smartphone, que também vem no pacote, e aqui a saída para carregar o smartphone, visto termos a app ligada aqui ao display. Faz todo o sentido. E já está explicado o display, portanto, siga para teste de iluminação, vai ser muito rápido. O farol, bom desempenho, nada de negativo a apontar, não é dos mais potentes, mas bom desempenho. Em relação ao farolinho, é daqueles de carregamento USB, portanto, além de não ter sinalização de travagem, também não está integrado no sistema elétrico da bike. Ora, isto está mais que visto, não é, companheiros? Vamos lá fazer aqui a conclusão final, vamos dizer o que é que eu acho da iluminação aqui desta bichinha. Estava lá, agora o travão não fez barulho. Isto apanhou aqui água e ervas e mais não sei o quê, e este disco de trás de vez em quando faz um barulhinho. O farol é isto que vocês estão a ver, tem aqui uma bujarda jeitosa, tranquilo, tranquilo. O handicap é mesmo o farolinho, não é? Portanto, além de não estar integrado aqui no sistema elétrico da bike, não tem sinalização de travagem, como é óbvio. Eles trazem dois na caixa, um que é só refletor, não é? Pá, que eu não monto mesmo, e este que é com carregamento USB, que sempre faz aqui mais qualquer coisa. Tem esta que é a piscar, não é? Deixa lá carregar aqui no centro. Este que é a rodar, também é fixe, dá nas vistas. Carregando novamente está desligado e carregando assim está fixo. O que eu ainda acho que dá mais nas vistas é este aqui, que vai mesmo a piscar. Portanto, na hora de dar a classificação aqui às luzes, não sei bem o que é que darei, não é? Fiquem a aguardar nas conclusões finais quando eu der pontuação. E agora siga para test ride, não é, companheiros? Siga, embora lá! Vamos lá fazer aqui um bocadinho de off-road, fazer o gostinho ao dedo. Isto hoje está tudo molhado, é só lama de todo lado. Vamos lá ver se a gente não se enfia aí num buraco e ficamos cagadíssimos até acima. Bora lá! Assistência 3. Olha as poças! Espetáculo! E isto hoje está bonito, está. Deixa-me passar aqui pelo lado. Olha, a suspensão aguenta-se bem aqui, é? Digo-te já que se aguenta muito, mas muito bem. Sendo que atrás, pá, claro, se tivesse suspensão atrás seria muito, mas muito melhor. Mas vai-se aqui bem, vai-se aqui bem. À frente, curiosamente, mesmo não sendo regulável, ela porta-se lindamente, pá. Vai aqui um bocadinho a bater, um bocadinho de nada. Tranquilo, vá, ouve-se bater, ouve-se. Aqui ouve-se. Eu estou fixe. Pá, esta máquina realmente quase 250 watts, não é? Esquece lá os 250 watts. Ou seja,
Eu aqui em termos de pico só vejo 800 e qualquer coisa. Pá, brutal, brutal. E os 55 Nm. Pá, já vi máquinas com 70 Nm que não disponibilizavam tão bem. Olha para ela a subir, não? Olha para isto a subir. Bora lá, bora lá. Estamos quase cá em cima. Bora lá. Espetáculo. Estamos cá em cima, companheiros. Estamos cá em cima. Uma coisa importante é que a altura aconselhada para os utilizadores vai entre 1,60 m e 1,95 m, ok? Ok? Tu ainda vens aí! Maravilha, vamos fazer uma descida? Esta descida é tramada! Olha para isto, cada vez há pedra mais solta, com o que tem chovido. Olha para isto aqui a bombar. De facto, a suspensão à frente bate um bocado. Precisava ter o curso um bocadinho maior, safa-se, não é? Mas se tivesse o curso um bocadinho maior e se fosse regulável, não se perdia absolutamente nada. E agora que estamos a chegar aqui ao fim da descida, vamos lá lançar outra parte do vídeo, que é a autonomia real. E vocês querem saber qual é a autonomia real, não é? Mas primeiro vou-vos descrever aqui a bateria. Portanto, temos aqui uma bateria de 48 volts, 13 amperes-hora. O tempo de carregamento é aproximadamente 4 a 6 horas. Para carregar a bateria, ou carregam aqui diretamente, ou então eu tenho aqui a chave no bolso. Vamos lá ver isto. Rodar, eu nunca atirei, vamos ver se é fácil. Olha a facilidade com que isto sai. Saiu com uma facilidade incrível, a ver se não cai a bike. A marca estima que a autonomia seja mais ou menos 100 km, mas vocês querem é saber a autonomia real, não é? Então siga para a autonomia real, sendo que isto começou a contar com 0 km. Eu antes de andar com ela, acabei de a tirar da caixa e pus logo à carga, portanto ela está neste momento, como podem ver, 19,7 km, foi o que fez até agora, e está com 100% de bateria. Vamos ver até quanto é que ela alcança, quantos quilómetros é que ela alcança só com uma carga na bateria. Siga. Ora, está aqui um cenário lindíssimo. Eu não resisto a fazer um ponto de situação por aqui, mostrar-vos aqui um bocadinho da paisagem também. Isto é incrível, incrível. Eu vou-vos mostrar, aqui com a câmera à mão e tudo. Olha para este mar. Isto hoje está um mar zorro, É cada cacete. Incrível, incrível. Portanto, vou-vos fazer aqui o ponto da situação, vou-vos dizer o que é que esta menina consumiu até agora. Ora, ela já fez 37,1 km e está com 60% de bateria, como estão a ver aí na app, não é? Incrível, eu tenho vindo sempre em nível 3. De facto, até agora está a provar que a autonomia da bateria é impecável. Vamos ver se até ao fim será a mesma coisa. Já que estamos aqui parados, vou-vos mostrar como é que funciona a app. E vamos lá arranjar aqui uma posição bem confortável em que esteja a bike, eu e a app, ok? Portanto, aqui em cima, percentagem da bateria, logo em baixo a velocidade a que vão, neste caso a 0 porque está parada, não é? Aqui tem a bike, não é? A representação da bike, podem pôr a vossa fotografia na bike, a vossa bike pessoal, o que vocês quiserem, ok? Aqui é para acender e apagar as luzes, como viram, funciona aí. Níveis de assistência, posso mudá-los aqui, descer e subir. Aqui é a trip, que neste caso está igual ao odômetro que está aqui deste lado, porque eles começaram os dois a 0, não é? Portanto, já fez 37,1 km. Aqui a meio é o riding time, portanto eu ainda agora desliguei o display, voltei a ligar e no fundo é a contagem. Isto é em segundos quase, não é? É mesmo em segundos, acho que é em segundos. Aqui é para fazer o set à unidade, se querem em quilómetros ou milhas, fazemos um cancelar. Carregando aqui em mais, tinham aqui o speed limit, está a 25 km/h,
ponto final, parágrafo. O tamanho da roda, ela está calibrada para roda 26, mas ela é 27,5. Portanto, aqui se calhar havia que fazer aqui uma alteração, 27,5, acho que é 700C, mas teria que confirmar isso. Portanto, aqui poderia mudar a velocidade, já perceberam que não dá, nem queremos mudar. Velocidade, o limite legal de velocidade assistida é 25 km/h de máximo, ok, companheiros? Portanto, aqui para baixo, aqui ficavam registadas as vossas voltas que quando carregam aqui na navegação, fazem go e ele arranca e vai contando o vosso percurso e podem ir acumulando percursos e percursos e percursos, fica tudo registado, inclusive depois tem grupos e tudo isso que podem, no fundo, fazer uma competição, ok? É o que vocês quiserem. Posição do veículo, portanto ele vai dizer exatamente onde está o veículo, não é? Está aqui, está sim senhor, aqui no guincho, a informação do veículo, tudo o que é informações do veículo, eu já estive a fazer aqui um check-up e diz que está tudo normal, mas vou fazer aqui um reset e vou fazer novamente um check-up, aí está, exatamente, está 0 problemas encontrados, portanto, tudo impecável às 15h14, muito bem. E pronto, basicamente é isto, sendo que aqui nas configurações poderiam mudar o nome da bike, poderiam fazer uma série de coisas, criar um grupo, tudo e mais um par de botas, ok? É uma aplicação comum a várias marcas, agora vão ficar em contraluz e tudo, mas é para irem vendo aqui este mar enquanto eu estou a falar. Portanto, é uma aplicação comum a várias marcas, uma aplicação top. Olha, a bateria agora subiu aqui para os 80%. Estou parvo com a autonomia disto. E siga a festa! Siga que é uma pressa, bora! E vou dar como determinado o teste de autonomia real, porque senão nunca mais sai daqui hoje. Ok, companheiros? Vamos lá ao ponto da situação. Portanto, fiz 54,3 km, tem 40% de bateria, e sendo que desceu para 40% há pouco tempo. Incrível. Portanto, isto não anda nada longe da estimativa da marca, que são os tais 100 km de autonomia. E eu tenho vindo em assistência 3 sempre. Incrível. E sendo assim, está tudo visto e vamos já para conclusões finais. Começo já pelo desempenho deste motor. Irrepreensível mesmo. 250 watts, mas tem 900 watts de pico. Não tenham absolutamente dúvida nenhuma. Pelo menos 800 e tal eu vi, e sente-se. Com os tais 55 Nm de torque, para mim também tem um pouco mais. Desempenho incrível deste motor. Dou-lhe de 0 a 5 um 4. Já para não lhe dar um 4,5, mas dou-lhe um 4 só naquela. A assistência à pedalagem está muito bem escalonada e é quase imediata, quase sem delay. Mas lá está, como não é assistência ao torque, dou-lhe um 3,5. A transmissão muito fixe, sobretudo para quem quer pedalar sem assistência elétrica, ou seja, 3 pratos à frente, K7 de 7 velocidades atrás. Eu acho que o maior aqui da frente precisava de um prato um bocadinho maior para quando vamos naquelas velocidades 30 e às vezes 35, 40, ok? Quando vamos a descer, portanto já sem assistência, que a assistência corta aos 25, quando vamos naquela pedalagem mesmo intensa, precisava aqui de um prato um pouco maior para a gente acompanhar e dar mais pedal. Mas de resto tudo tranquilo. Lá está, não é topo de gama, é Shimano Tourney, portanto dou-lhe assim um 3,5, mas muito fixe. Em relação à travagem, fiquei muito, mas muito bem impressionado, ou seja, mesmo sem acamarem, grande travagem. Claro que a bike tem 23 kg e isso também vem a pesar muito no desempenho destes travões. Dou-lhes assim um 4. Em relação aos pneus, a Shaoyang está mais uma vez de parabéns, excelente gripe, tanto no asfalto como na terra tiveram um desempenho impecável, muito fixe, levam um 4. Em relação à suspensão, ela cumpre aqui na cidade, ok? Não é regulável, não tem suspensão atrás, o selim precisava aqui de um selim um bocadinho mais molinho para compensar, ou então um espigão aqui com o amortecedor, mas cumpre, na cidade cumpre.
Agora, como isto é uma bike, sobretudo de todo o terreno, quando vai para a terra precisava aqui de uma regulação na suspensão, se calhar de um pouco mais de curso para ela não bater quando passa naqueles buracos mais agressivos. Portanto, precisava aqui de qualquer coisa. Levam 3. A iluminação é o grande calcanhar daqueles. À frente desenrasca, ilumina bem, tudo tranquilo. Agora atrás, eu acho que todas as bikes deviam ter sinalização de travagem. Esta, além de não ter sinalização de travagem, o farolim não está ligado ao sistema elétrico da bike. Portanto, para não lhe dar 2,5, ok? Dou-lhe um 3. Em relação ao desempenho desta bateria, super surpreendido. Dou-lhe um 4,5 só para não lhe dar um 5. Incrível. É uma bike com um look incrível, muito, mas muito bonita. A qualidade de construção nota-se que é realmente muito, mas muito sólida. Uma nota para qualidade de preço, dou-lhe assim um 4,5. E já que falo em preço, eu não sei qual é a altura que vocês estão a ver este vídeo, mas eu estou a gravá-lo na altura do Black Friday. Portanto, vejam aí na descrição se corresponde àquilo que eu vou dizer agora. Ela está neste momento a 799 euros, ok, companheiros? Já com desconto grande. E ainda há um cupom de desconto de mais 100 euros, ou seja, 699 euros, ok, companheiros? Uma bike destas. Mas consultem aí na descrição para não se enganarem, está lá tudo. Link, código de desconto, tudo. E resta-me agradecer à Varun, muito obrigado pelo apoio ao canal, muito obrigado mesmo. Companheiros, sejam felizes porque isto é do caraço. Grande abraço!